Ontem ainda estava visitando meus amigos da Alvo Church, com o bispo Rafael, a qual eu mando um abraço, né? Toda a equipe dele, todo ano está aqui conosco, e quando eu entro naquela igreja, eu percebo uma igreja fora do seu tempo, né? E eu creio que Deus vai continuar usando igrejas como essa para elevar e levar à frente o reino de Deus. Por favor, o próximo vídeo. Nosso mundo precisa de líderes fortes, consistentes. Precisa de líderes íntegros. Houve muitas vezes em que eu tive medo, frio, estava tudo dando errado. Mas tudo se acalma e a vida passa a ser sobre relacionamentos, vida e morte. Mas o modo como usamos o nosso poder é a medida da nossa liderança. Se a gente não for persistente ao colocar nossas ideias em prática, a gente vai perder soluções realmente significativas. Você e eu somos mais do que a pior coisa que já fizemos, ou do que a pior coisa que já fizeram a nós. A diversidade tem um valor tremendo quando temos diferentes gerações representadas. Esse é o encontro de liderança internacional. Às vezes os pastores nos perguntam: pastor, mas por que eu não posso divulgar um evento da minha igreja no Café do Núcleo? Deixa eu explicar para os senhores, para deixar algo claro. Nosso interesse do Núcleo é apoiar todas as igrejas. Mas nós entendemos como diretoria do Núcleo que quando o evento é global, quando o evento é de fora, nós vamos anunciar aqui na reunião. Quando o evento é local, você pode nos procurar e nós mandamos o teu projeto por mailing. Imagine se eu fosse divulgar o evento de cada igreja nossa nessa manhã. O tempo que nós iríamos tomar dos senhores. Então, nos perdoe, não é falta de interesse do núcleo em passar o projeto, mas a ideia nossa é trazer para os senhores os eventos globais. Marcha para Jesus, SDA, o Summit é um evento internacional de liderança. Márcio está lá fora, você pode fazer a sua inscrição. Eu creio que ele tem alguns cupons de desconto, hoje especificadamente para o Café do Núcleo, então você pode ir lá fora, depois que acabar esse tempo, e se inscrever. É uma equipe de liderança de alta performance, e Curitiba tem sido palco de muitos treinamentos que trazem qualificações para mim e para você, ok? Eu quero convidar agora aqui o meu amigo Gustavo, tá? Ele é um sócio-diretor de uma empresa chamada VHCs. Solta o vídeo lá, por favor. Ele é o nosso patrocinador do café deste mês de março. Pode chegar aqui, Gustavo. O mundo está sempre em transformação. Isso é bom porque traz novas oportunidades. E muitas delas, às vezes, a gente nem sabia que existiam. E é até normal sentir medo de se jogar em tudo que é novo, diferente. Afinal, a gente gosta de coisas simples, de se sentir seguro. Isso só acontece quando a gente sabe o que fala e faz. E começa aí. A gente precisa de tempo. Tempo para entender as mudanças de rumo em nossa vida. Tempo para decidir iniciar um projeto pessoal, por exemplo. A gente precisa de tempo para aprender a ser dono do próprio nariz. Tempo para experimentar, para evoluir, crescer, ser o melhor e ganhar mais dinheiro. Pois é. Mas a tão sonhada vida de empreendedor é um desafio constante. E sempre demanda mais tempo. A gente mergulha no negócio e às vezes a vida vira só isso. Mas calma aí, a vida não é só trabalho. A gente precisa de tempo para estar com as crianças, com os amigos, com os nossos bichos, tempo para viajar, estudar. Então, ao final de cada dia, quando faz as contas, o que a gente mais precisa e deseja é tempo. Porque tempo é o que vai nos permitir fazer um melhor trabalho, ter orgulho de nós mesmos, da nossa empresa e estar onde a gente se sente feliz. É por isso que nós da VHCs investimos naquilo de mais precioso que as mudanças e a tecnologia podem nos proporcionar: tempo. Investimos nosso tempo em desenvolver um software de gestão empresarial simples e fácil de usar. Nosso objetivo é simplificar a gestão de negócio para que o micro e pequeno empreendedor invistam seu tempo no que mais importa: ser feliz. Obrigado, querido Gustavo, pela empresa.
quando eu falei para ele, que ele me ligou, pastor, eu gostaria de patrocinar o café dos pastores. Falei, Gustavo, os pastores não são empresários, nós cuidamos de igrejas. Ele olhou e falou para mim a seguinte frase, pastor, eu quero investir no reino. Então, me sinto honrado em recebê-lo, obrigado, agradeço aos demais sócios e diretores da empresa, para nós é uma honra recebê-lo aqui nessa manhã. Bom dia a todos, é uma honra poder participar deste evento. A VHCIS é uma empresa que acredita que nós podemos juntos fazer um país melhor, sobretudo no que diz respeito à educação financeira. Nós estamos empenhados em levar para os senhores esse projeto do nosso software de gestão, para que vocês possam levar a membresia de vocês mais inteligência de negócio. Eu estive presente aqui no Café de Empreendedores da Alcance, onde nós podemos trazer informação, conteúdo de qualidade, relevante, e tudo isso com base na palavra de Deus. Eu também sou pastor, além de ser um empresário, e estou levando tudo que Deus colocou na minha vida para poder abençoar o reino, para que nós possamos ser relevantes em todos os segmentos de negócio. Se o seu membro for forte, se a empresa dele for forte, se ele for organizado, ele também vai gerar mais recursos para que a sua igreja local também seja forte. E nós da VHCIS apostamos e acreditamos nisso, em igrejas fortes que vão transformar sociedades mais fortes e mais relevantes. Muito obrigado. Você pode aplaudir a Jesus pela vida. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo apoio. Quero convidar o pastor Edson aqui, rapidamente. Solta para mim esse próximo vídeo da UDF, do encontro do Habitudes que vai acontecer no Brasil. Acabou de chegar de São Paulo? São Paulo, estado de São Paulo, para prestigiar o nosso café e apresentar para vocês essa proposta do Habitudes. Hi, I'm Tim Elmore, the founder of Growing Leaders and the creator of the Habitudes course. I'd like to invite you to a very special event for pastors, youth leaders, and any student of Habitudes. This event will be held in the spring, 15th and 16th, which is a Friday and Saturday, 2020, in Curitiba. As you know, we're living in an increasingly digital world with many cultural changes. And all of these changes are affecting our young people. Sometimes the changes are causing the adults in this world to not be able to connect with the kids. And we want to close the gap to help you be relevant and helpful as you lead the next generation. We'll be covering these themes at this event. Number one, creative ideas on how you can change your style to be relevant in today's culture. Two, what are the challenges facing Generation Z? And what are the solutions you can offer them to help them deal with such challenges? Three, how to attract youth to our churches and ministries with a leadership style that breathes life on these students. And four, how to develop a culture that's magnetic to everyone, especially for young adults. On May 15th and 16th, 2020, we'll be immersing ourselves in these themes with lots of interaction, lots of creative activities and videos that I think you're going to love. So join us in Curitiba, May 15th and 16th, for this great, unique event. You don't want to miss it. You can only sign up on the link found on this screen. Places are limited, so sign up now. God bless. Pastor Edson, ele é diretor do Ministério Próximas Gerações. Quem crê que as próximas gerações serão proféticas na nossa nação? Você crê, né, meu irmão, minha irmã? E ele acabou de chegar de São Paulo, então ele vai dar uma saudação para nós. O convite está feito, é uma honra para nós recebê-los aqui. Registra o nosso abraço, pastor Jorge, pastor Sérgio Sakayama, Edson Sakayama, ele dirige esse ministério, mas tem toda uma equipe da UDF, a qual nós agradecemos também a presença. Bom dia, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre este evento, dias 15 e 16. Só tenho uma pergunta para fazer para os pastores aqui presentes. Quem de vocês conhece pelo menos uma pessoa que era da igreja, quando era adolescente, e não está mais na igreja, saiu da igreja? Levante a mão para mim. Como conectar com essas pessoas, como atrair essas pessoas para as nossas igrejas de uma forma relevante, entendendo como é a moçada do século XXI. É basicamente sobre isso que o Dr. Tim Elmore vai estar falando nos dias 15 e 16 de maio,
na Igreja Bola de Neve, em São José dos Pinhais, pertinho do aeroporto. Irmãos, muito obrigado. Nós queremos encorajá-los e incentivá-los e pedir a vocês que estejam participando. O link é bem fácil, é só vocês entrarem no site da UDF. Vai estar escrito ali, tornando-se um líder que transmite vida, com o Dr. Tim Elmore, no site da UDF, que é udf.org.br, udf.org.br. Será um evento imperdível para pastores, líderes, jovens e adolescentes a partir de 13 anos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Pastor Carlito Paz, por favor. Quero também registrar a presença do pastor Jonathan, do GOD. Após a ministração, teremos um recado muito importante para você, pastor. Então, se mantenha conosco. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Valdemar. Então, vamos lá. Deixa eu zerar aqui o meu cronômetro e começar de novo. Então, vamos lá. Uma igreja para a cidade. Nós estamos aqui com 11h30. Eu não vou chegar ao 12h30, então eu espero que você fique até o final. Só lembrando que Judas saiu primeiro. Então, estamos em paz, tá bem? Vamos lá. Uma igreja para a cidade. Você pode colocar aí na tela, por favor? Parece meio redundante. Toda igreja deveria ser voltada para serviço à comunidade. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes nos envolvemos tanto na demanda da membresia que acabamos nos esquecendo também da realidade que temos que ganhar uma cidade para Jesus. Leia comigo Atos 16, 5 e Atos 2, 43. Está aí no telão, todos juntos. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Querido pastor, pastora, líder, não tenha medo de pessoas, não tenha medo das demandas da cidade e decida de forma orgânica e natural ser uma igreja voltada para a cidade. E ela vai crescer. Olha para cá, quanto mais você focar nos crentes, menos a sua igreja vai alcançar os não crentes. Quanto mais ela focar nos de dentro, menos ela vai conseguir se comunicar com os de fora. Quando nós focamos nos de fora, os de dentro já estão salvos, já estão ganhos para Jesus, eles naturalmente têm toda a condição interna da igreja de encontrar os cursos. A igreja só tem que oferecer. É óbvio que ela não vai, por causa dos de fora, deixar de oferecer. Mas se temos uma igreja saudável com células, tem cursos, tem ministérios, internamente isso vai acontecer. Agora, ninguém vai vir de fora para a igreja se a igreja não for buscar. Então, as igrejas eram fortalecidas na fé, igrejas saudáveis crescem, e esse espírito de temor vai fazendo com que esta igreja seja usada. Quero que você abra também em Marcos capítulo 2, de 1 a 12, e deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 2, de 1 a 12. E nós vamos pegar alguns princípios aí sobre uma igreja para a cidade neste texto de Jesus em Marcos 2, de 1 a 12. Em Efésios capítulo 5, 16, fala que o mundo está cheio de oportunidades. Leia comigo, está aí no multimídia. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A boa notícia é que os dias não são maus sem oportunidade, mas eles são maus com oportunidade. Então, claro que é uma bad news saber que os dias são maus, mas é uma good news saber que temos oportunidades. Ministérios para servir a cidade surgem de problemas na comunidade. Quando você tem uma tragédia natural, a igreja não pode responder com uma ação efetiva. Então,
as tragédias, os problemas geram oportunidade. Basta que você não esteja fechado dentro do seu templo, isolado, se esquecendo de que a igreja é sal da terra e luz do mundo e está para servir a comunidade. Problemas como o tráfico de drogas. Vejo que o prefeito veio aqui dizer que gerou uma oportunidade. Problemas com a questão das drogas. Gerou uma oportunidade de surgir, então, a Casa Irmã Dulce, que pode ser administrada por uma igreja. A imprensa está vendo agora, nessa oportunidade no Brasil, uma oportunidade também da igreja e dos pastores estarem juntos na sociedade para poder ter uma voz de consciência. Então, é uma realidade, vivemos num mundo caído pelo pecado, a vida na terra não é fácil, mas nós temos muitas oportunidades para transformar realidades. É hora de enxergar a oportunidade nas dificuldades. Nós somos eclesias, temos esse chamado por natureza. Dietrich Bonhoeffer, ele disse uma frase que eu gosto muito. Ele foi um cristão luterano morto pelos nazistas. Hitler não matou Bonhoeffer, mas mandou matar, tanto que incomodava ele. Ele disse, a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Você pode dizer isso comigo? A igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Deixa eu te dar uma dica sobre redes sociais. A maioria esmagadora das igrejas só posta nas redes sociais sobre o culto. Use as redes sociais para dizer o que a sua igreja está fazendo durante a semana. Trabalho social, trabalho de recuperação de pessoas, coisas na área de educação, na área social, porque, senão, as pessoas do mundo vão achar que a igreja só existe domingo. E a sua igreja faz um trabalho sensacional de segunda a sexta-feira. Então, pega um jornalista voluntário na sua igreja, pede ele para acompanhar os eventos da igreja, o que a igreja faz para a comunidade, e produza conteúdo, produza vídeo, produza textos, e coloque lá para que a comunidade saiba que a sua igreja não é só um lugar que só funciona aos domingos. E, inclusive, se a sua igreja só funciona aos domingos, você está com um sério problema. Tem muitas igrejas que o lugar mais ocioso do Brasil é dentro do templo evangélico. Quando que um aluguel é caro e quando é barato? O último aluguel nosso da igreja da cidade, antes de irmos para esse lugar que eu mostrei para vocês no vídeo, nós pagávamos 100 mil reais de aluguel. Não era caro, sabe por quê? Porque a gente usava de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Agora, se você pagar 5 mil reais e só abrir domingo, está caro. O preço é avaliado pelo fim que você dá a ele. Durante a semana você pode fazer esporte, ação social, você pode servir a comunidade, oferecer todos os eventos grandes em São José, hoje, têm sido feitos lá na colina. A prefeitura usa para a abertura do ano letivo educacional, todos os anos, as nossas dependências. A prefeitura municipal, a polícia militar. Então, use o seu espaço para servir as pessoas. Uma igreja não fecha por falta de dinheiro. Uma igreja pode fechar por falta de relevância. Deus vai prover sempre o recurso para a igreja. Mas tem igreja fechando por falta de relevância. Rick Warren, autor do livro Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, pastor da Saddleback, ele disse, uma grande igreja deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas enviadas. Então, é claro que, por uma questão organizacional, eu sei quantas pessoas vieram domingo passado na igreja, mas isso não é a coisa mais importante. Eu espero que, ao contar o número de pessoas que vieram aos domingos, eu estou sabendo o número de pessoas que vão ser enviadas para a sociedade durante a semana. Todas as nossas celebrações, quando termina, nós enviamos a membresia como missionários. Você precisa lembrar ao seu povo que se nós somos uma igreja voltada para a cidade, uma igreja voltada para servir as pessoas, quando eu termino uma celebração e eu vou embora, eu estou indo para o campo missionário. O campo missionário começa na nossa cidade, na nossa Jerusalém, na nossa Judéia e Samaria até os confins da terra. Se você só apresenta na igreja, num domingo, quando um missionário, você tem uma parceria com uma missão,
Aí, Deus levantou um casal ali, vocês vão mandar para uma agência missionária. E você traz eles na frente e ora, isso é legal. Mas se você só faz isso, a membresia vai achar o quê? Que missionário é quem? É só quem vai enviado para o outro lado do Atlântico para fazer um trabalho missionário. Todos os nossos membros devem ter uma visão e um espírito missionário. E para isso, há uma ação tridimensional que a igreja precisa exercer. Uma força em movimento como igreja, ela tem 3 dimensões. A primeira delas é uma dimensão profética. Sua igreja nunca pode deixar de pregar o reino. Atos 3:19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. A igreja não tem que ser decretante de juízo, até porque Deus disse que não ia destruir a terra mais com dilúvio. Então, se acontecer de ter dilúvio em Belo Horizonte, em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, tudo isso está sob ainda o cuidado de Deus. Deus não está mandando matar ninguém. Deus é amor e justiça, e nós estamos aqui para pregar o Evangelho, e não para julgar e dizer que nenhuma cidade ou nenhum lugar está debaixo do decreto e da fúria do Deus vivo. Não é? Porque se ele quisesse fazer, ele não precisava nem de água para fazer, ele fazia isso com sopro e tudo acabava. Mas a igreja, ela deve ser profética no sentido de quê? De buscar a dimensão profética, receber, refinar e empoderar as pessoas para que elas realizem o seu ministério. Uma outra dimensão que a igreja atua é a dimensão apostólica. Paulo, orientando o seu filho na fé, Tito, diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse colocar em ordem o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Tito 1:5. Então, a igreja não pode perder a sua dimensão apostólica, de ser enviadora, de plantar outras igrejas. Paulo vai a Creta, evangeliza, planta a igreja, deixa lá um bispo, Tito, e fala: ó, coloca em ordem as minhas igrejas. Se tem igreja desorganizada, é porque elas foram abertas e elas precisam de cuidado para a expansão. Não pense que vamos ganhar o Brasil para Cristo só com a sua igreja local. Nós precisamos plantar igreja no sul do Brasil, na região do centro-oeste, no nordeste, nos ribeirinhos. Plantar igreja é o imperativo bíblico e apostólico, e uma igreja apostólica deve se lembrar disso. Então, na dimensão apostólica, o que acontece? Você recebe, prepara e envia. E a dimensão pastoral? Então, uma igreja voltada para a cidade, ela tem que ter 3 dimensões: a profética de trazer do céu, a apostólica de envio e a pastoral de cuidado. Romanos capítulo 16:1, recomendo a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Então, a igreja deve ter em sua ação a visão do cuidado pastoral, sem dúvida alguma, servindo as famílias, as pessoas, gerando equilíbrio e um ambiente, seja através das células. Eu não consigo conceber uma igreja saudável sem pequenos grupos ou células. Se você vai usar o nome de pequeno grupo, grupos caseiros, células, grupos de vida, grupo de conexão, pequeno grupo, isso não importa, é uma questão interna da sua igreja. Mas uma igreja saudável, ela tem uma asa, uma grande celebração, e ela tem na outra asa o cuidado pastoral através das células. Ali você discipula, ali você empodera pessoas, você gera líderes, e a igreja é pastoreada de forma que ela cresce e tem as estruturas. Não fique só simplesmente com uma classe de escola bíblica. Nessa dimensão, a igreja recebe, desenvolve e cuida. Então, qual é o nosso modelo? Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Quem é o nosso modelo? Jesus. Em 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E Jesus fez essas 3 dimensões. Pastor, pastora, igreja, nós não podemos fazer uma ação, uma dimensão em detrimento da outra. Jesus pregou o reino, então ele trouxe o profético para a terra. Jesus cuidou das pessoas, então ele ativou o pastoral. E Jesus nos enviou a pregar o evangelho e a plantar a igreja, então ele nos enviou ao apostólico. Sua igreja precisa ser pastoral, profética e apostólica, para que ela seja saudável e ela dê conta
conta do que Deus já deu dentro e ele exercita o seu papel fora. Por quê? Porque nós somos chamados a isso. Em Atos 10:38, que concorda com Lucas 10:37, leia comigo. Veja o nosso papel. A agenda da igreja não mudou em 2000 anos. Leia comigo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, vá e faça o mesmo. Então, a agenda de Jesus é essa, é nossa também. Você não vai ganhar sua cidade para Jesus ficando só dentro da igreja, dando um curso para um cristão. Focar num crente que já tem Jesus vai deixar a sua igreja ainda mais com cara religiosa. Traga oxigênio novo, ganhe pessoas para Jesus. Olha só, todos somos discípulos de Jesus, está aqui. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A palavra no original grego aqui, para andar como Jesus, é periatel. A palavra nesse sentido é que a gente não usa mais porque pegou um sentido até pejorativo, de perambular. O original aqui não é andar. Jesus perambulou por toda a parte e nós perambulamos com ele. O que é isso? Você pode ter uma direção para ir específica, sair do ponto A para o ponto B. Você vai pregar o evangelho. Mas até se você não tem um destino certo, você, onde for, você tem que fazer o reino de Deus acontecer. E como é que Jesus perambulou por toda parte? Cheio do Espírito Santo de poder. Não existe igreja saudável que esquece o Espírito Santo. Se você deixar de fora o Espírito Santo, a sua igreja não vai ser saudável. Você deve levar cura, ministério profético, curando as pessoas, e vai tu e faz o mesmo. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, ou também chamado Irineu de Esmirna, no ano 130 a 202 que ele viveu, ele diz, ele se tornou o que somos, para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Você pode dizer isso comigo? Ele se tornou o que somos, para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Jesus é o seu modelo. Você pode se inspirar com a minha igreja, eu posso me inspirar com a sua. Mas, gente, não vamos inventar roda. Está aqui, ó. Está aqui. É só a igreja pós-moderna, no século 21, voltar-se a uma leitura criteriosa dos evangelhos de Jesus, das cartas de Paulo, das cartas gerais, que ela vai ser efetiva na sua missão. Hoje eu estava numa mesa redonda, na Church of Highlands, em Birmingham, na Alabama, com o pastor Chris Rogers. Se você não conhece essa igreja, pesquisa sobre essa igreja. É um dos cases de maior crescimento nos Estados Unidos. Chris Rogers foi filho na fé do pastor Larry Stockton. Ele trabalhava com ele na Bethany, lá em Baton Rouge. Aí, Deus falou no coração dele, o pastor Larry o abençoou e o enviou para o Alabama. Ele começou uma igreja no sótão da casa dele com 12 pessoas. Em 2002... essa igreja hoje tem 50 mil membros, 22 campos no estado do Alabama, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. E a igreja cresceu e o Chris Rogers é um dos maiores pregadores e tem feito com muita excelência o ministério dele. Ele tem uma conferência, chama Grow, fantástico. E participando de uma mesa com 12 a 13 pastores, o pastor de jovem dele diz uma coisa. Antigamente, o pastor estava pastoreando uma igreja, tinha 500 membros, ele estava em paz. Ele estava fazendo o seu trabalho, estava indo para a comunidade, estava servindo, estava dando o seu melhor. Aí veio a internet. A internet começou a comparar as coisas. Aí o cara leva um convidado num evento, aí ele fala, eu tenho que levar também. Aí ele compra alguma coisa tecnológica para a igreja, aí eu tenho também. Sabe o que nós estamos entrando? Nós estamos gerando uma geração de pastores e igreja doente por causa da comparação. Na década de 70 e 80, as celebridades, elas entravam em depressão, elas entravam em solidão, suicídio, drogas, álcool, porque no mundo das celebridades, essa questão da competição sempre foi muito comum. E aí, muitas vezes, esses artistas de celebridade caíam nessa questão de competição e entravam em crise, em profunda depressão,
drogas e suicídio. Vimos isso, o mundo perder grandes artistas na década de 70, de 80 por causa disso. Só que agora, gente, isso está afetando, sabe quem? Pastores e cantores. Porque começam a uma pressão tão grande, eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que ser, porque as próprias ovelhas começam a exigir, começam a comparar, e aí ele começa a olhar a rede social do outro, e nós estamos entrando numa neura de gente doente. E aí, o que está acontecendo, gente? Nunca tivemos tantos pastores e cantores com depressão. E por isso a onda de suicídio de servos de Deus também. Então, nem tudo que é bom para você. Você pode ver um negócio numa rede social que é muito legal, mas Deus pediu para o outro, seja bem resolvido. A melhor coisa para acontecer na sua igreja é o que Deus quer que aconteça lá. Então não faça nada porque simplesmente os outros falaram para fazer, ou porque você viu na igreja do outro. Faça o que Deus mandou você fazer. Não se endivide para agradar pessoas, nem para fazer evento. Hoje nós estamos vivendo um tempo, gente, todo mundo pensa, está virando uma doença. Eu tenho que ter uma conferência, eu tenho que ter um evento de liderança, eu tenho que ter uma banda de sucesso, eu tenho que ter uma editora, eu tenho que... Quem disse que você tem que? Muitas dessas coisas dão prejuízo para a igreja local. E os pastores estão fazendo aporte de dízimo para cobrir furo de evento que não se pagou. Então, gasta um dinheirão para gravar um clipe, quando Deus não mandou, simplesmente, às vezes, para colocar numa rede social. Gasta um dinheirão para imprimir um livro que, às vezes, vai ter uma vendagem de 500 exemplares e fica no negativo. Então, nem tudo que é bom para você. E você não tem que fazer só porque o outro está fazendo. Então, se o outro está fazendo uma conferência e está sendo bênção, ok. E outra coisa, você tem que tomar com cuidado. Lá em São José, pelo tamanho da igreja, tem muita coisa que acontece que eu nem estou sabendo, e que ela, para acontecer, o peso para nós é muito menor. Então, uma igreja de 1.000 membros que quiser ficar copiando o que uma igreja de 15 mil membros faz, ela vai morrer, porque é a armadura de Saul em cima de Davi. Então, inspire-se com os outros, mas não queira copiar o que os outros fazem, porque pode não ser o que Deus quer para você. Relaxa, fique em paz, seja uma igreja saudável, tenha uma igreja onde as pessoas não se matem para servir no ministério. E nem que você fica desesperado para pedir dinheiro, para pagar coisa que Deus não mandou você fazer. Se tem alguém que se especializou em publicar um livro, vai lá e manda fazer o seu livro, vai ficar mais barato e mais fácil. Se tem um grande evento de liderança, acabamos de ver aqui, fiquei com vontade de mandar os meus pastores participar da conferência da Universidade da Família, aqui em Curitiba, porque nós precisamos dialogar essa geração mais jovem com a geração mais velha, e o que temos que aprender nessa conexão para falar a linguagem. Então, eu não preciso fazer essa conferência lá, porque já tem aqui, e assim por diante. Então, vamos cuidar para não colocar um peso, um fardo muito grande nas nossas igrejas, com isso gerando custos bem complicados. Mas a essência está aqui. A essência está aqui. Tem uma celebração apaixonante, tenha células saudáveis, onde as pessoas gostem de ir, tenha ministérios estratégicos e faça os eventos que Deus te mandou fazer. Não faça nada por impulso, faça por oração e necessidade. Vamos lá, então, agora eu quero ir direto a pegar os princípios de uma igreja para alcançar a cidade. Abra e deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, no texto que eu falei, em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Para uma igreja alcançar a cidade, a primeira coisa que ela precisa fazer, anote aí, o seu ministério precisa ser urbano. Vamos dizer isso juntos? O seu ministério precisa ser urbano. Pastor, pastora, vocês devem gostar da cidade.
Podemos plantar igreja no interior? Sim, podemos e devemos plantamos. Mas a nossa igreja aqui em Curitiba, na região metropolitana, é urbana. Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de cidade. Tem gente que mora na cidade, mas tem pavor da cidade. Nenhum pastor vai ganhar a sua cidade para Jesus se tiver pavor de morar na cidade. Você tem que gostar da cidade, gostar de andar nas ruas da cidade, frequentar as praças, os shoppings, andar nas reuniões, fazer coisas que levem a igreja para a cidade. Olha só, o texto que eu tenho aí com você, por causa do tempo, é o texto de Jesus na cidade de Cafarnaum. Olha que coisa interessante. Então, Jesus, ele era Deus, mas era também Jesus histórico. Quem foi Israel aqui? Muita gente já foi. Ali no Mar da Galileia, na região norte do Mar da Galileia, onde viviam os judeus, que está a cidade de Cafarnaum, ali do ladinho, no sopé de Magdala, tem um monte chamado Arbel, não tem? Não é bonito? Daria ou não daria uma casa bonita com vista para o Mar da Galileia? Dali? E Jesus podia ter morado lá em cima. Quando ninguém estivesse olhando, ele botava a capa de Superman e subia e ia morar lá na cabaninha dele no Monte Arbel, com aquela vista maravilhosa, e longe das pessoas, porque a Bíblia diz que ninguém dava chance a Jesus, né? Ele chegava e todo mundo ia em cima. Jesus não fez isso. Jesus não quis montar uma cabana em cima do Monte Arbel e ficar lá sozinho, meditando como um ermitão, olhando o que estava acontecendo lá embaixo. Aonde Jesus foi morar? Em Cafarnaum. No meio da cidade. No meio da cidade tem problema, no meio da cidade tem luta, no meio da cidade tem lutas, problemas, tem fofoqueiro, mas mesmo assim Jesus escolheu viver lá. Então, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente, onde? Cafarnaum, a cidade que ele escolheu para viver. Se você for lá nas ruínas de Cafarnaum, é uma cidade que Jesus amaldiçoou por ser incrédulo. Jesus morou lá, fez milagre lá e o povo não acreditou. E aí ele amaldiçoou 3 cidades. Vamos aproveitar um teste de curiosidade bíblica. Quais são as 3? Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Interessante, se você for lá hoje, no norte da Galileia, e visitar as 3 são ruínas. Nunca se reergueram. Porque Jesus amaldiçoou as 3. E uma delas era Cafarnaum. Mas Jesus escolheu viver lá. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus queria estar onde o povo estava. Jesus queria viver onde estavam as pessoas. Você tem que amar a sua cidade. Você tem que fazer caminhada de oração na sua cidade. Servir a sua cidade. Profetizar, transformar realidades. Por quê? Deus te deu a cidade. A chave da cidade não está entregue a nenhum rei momo. Está entregue a você. Porque a Bíblia diz que o que ligares na terra estará ligado no céu. Então, ame a cidade. Não fica assim, eu estou louco para me aposentar, eu quero morar naquela casa, lá no alto da montanha, de pintada, casinha branca de varanda, né? Com mato verde para plantar e para colher, né? Casinha branca de varanda. Não. Ame a sua cidade. E tenha certeza que Deus te colocou aí. A segunda coisa, para uma igreja alcançar a cidade, seu ministério precisa estar nas casas. Por melhor que seja, mais funcional que seja o seu templo, como esse que Deus deu ao Marciano aqui, você celebra ou não celebra essa beleza? Inclusive, se você não celebrar, você nunca vai ter, porque a gente recebe aquilo que a gente honra, não é? Então, se você chega aqui e fala, abençoe, Senhor, dê que eles cresçam, prospere, abençoe, multiplique, só não se esqueça de mim, mas faz tudo isso para eles, não é? Então, se você celebrar com os que celebram, você vai receber, não é? Porque você nunca recebe aquilo que você desdenha e despreza. Veja o verso 1, a parte B. E o povo ouviu falar que Jesus estava onde? Em casa. Note bem, Jesus frequentava casas. Então, se nós somos seguidores de Jesus, queremos fazer como Jesus ensinou, nós não podemos nos trancar no templo. O templo é sim um lugar importante, aqui nós temos a reunião, aqui recebemos, aqui celebramos, aqui nós entregamos o dízimo, aqui nós tomamos a ceia, aqui nós vemos os nossos irmãos, mas o ministério precisa acontecer nas casas, não divorcie a sua igreja da casa das pessoas. A nossa membresia tem que ser enviada para as casas. Jesus estava nas casas, pregando e ensinando, é isso que temos que fazer. As células são uma volta à prática neotestamentária da igreja primitiva.
Lá estão pessoas com dor, com necessidade, e lá nós temos que estar. Células, fazer casa de paz. Nossa igreja faz 2 vezes por ano edições de casa de paz. Discipulado nas casas, 1 a 1, enfim. Mas tenha o hábito de falar no púlpito sobre a importância das casas. Parece que por uma herança do Velho Testamento, por causa do templo, nós ficamos muito com essa questão do templo na cabeça. E aí veio a herança católica romana, também do templo, mas nós temos que resgatar a importância das casas. 3, para uma igreja alcançar a cidade, além de ser uma igreja urbana, além de ser uma igreja que seja nas casas, ela precisa ter um ministério bíblico. Como eu disse, vamos deixar de invencionice. Hoje, gente, nós estamos um tempo aí, corremos um risco de estar oferecendo heresias para as nossas ovelhas. Verso número 2, leia comigo. E muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava o quê? A palavra. O que levou Jesus à casa em Cafarnaum não foi fazer milagres, foi pregar a palavra. E interessante, aqueles 4 amigos que levaram o paralítico até lá, não temos nenhuma informação que levou para curar ele. Levou para ele ouvir a palavra, porque Jesus estava lá pregando a palavra. O milagre aconteceu porque houve fé. Mas o objetivo da reunião não era fazer milagres. O objetivo da reunião era estudar a palavra de Deus nas casas. Mas porque cremos em milagres e porque Jesus ainda faz milagres, pode que numa reunião nas casas pode haver uma cura. Amém ou não amém? Mas o objetivo é estudar a palavra, é crer que a palavra de Deus alimenta, abençoa a vida da gente. Gente, eu tenho estado passado, essa semana, num Twitter, eu preguei, nós estamos fazendo uma série, as 7 últimas palavras de Cristo, esse agora é o período da quaresma, então 7 mensagens das 7 últimas palavras de Cristo. A primeira das 7 últimas é: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E aí, um dos meus pastores pegou uma frase dessa sobre o Deus que perdoa e coloca numa rede social, e uma pessoa o interpõe, um evangélico, dizendo que Deus não perdoa pecados. Gente, eu estou ficando passado, que nós estamos voltando à Idade Média. Porque Jesus na cruz já perdoou, não, Deus não perdoa mais, não precisa mais. E, de repente, uma celeuma em cima disso. Então, tem gente indo para a internet que nunca fez teologia, que não estudou, e está trazendo uma confusão. Tem pregador famoso aí dizendo que os textos de Paulo não têm a mesma importância dos evangelhos de Jesus. Gente, segundo o cano e a Bíblia é uma só, do Gênesis ao Apocalipse, tudo é palavra de Deus, tudo é importante. Porque daqui a pouco, se eu começo a dizer o que é importante, o que não é importante, o que é sagrado, o que não é sagrado, lá na frente, quem que vai determinar? Vamos ter que fazer outro cano? Então, vamos voltar para a palavra, como palavra de Deus, reafirmá-la, porque essa aqui é a nossa bússola, nosso martelo, nosso guia, nossa régua, é o que nos une. Ó, esse conselho aqui, o dia que não houver unidade na palavra, esquece, acaba, não vamos cada um para a sua casa, porque acabou. O que nos une como fé cristã, reformada, evangélica, é a palavra de Deus. Porque passará tudo, menos a palavra. Tudo que a gente faz, se não convergir em Cristo e na sua palavra, esquece. Não é? Então, o nosso ministério precisa ser bíblico. Você não tem que deixar de ser bíblico para alcançar pessoas. O que você não pode é ser religioso. Por exemplo, a nossa igreja evangeliza no carnaval, temos um movimento lindo. Participamos aqui, o Reação veio para cá, aqui em Curitiba, a gente faz. Então, tem gente que critica a igreja que evangeliza no carnaval. Mas isso não é ser mais bíblico que nós. Isso é só uma questão de julgamento religioso. Tem uma tradição de que, no carnaval, os evangélicos são abduzidos, vão para um retiro, esquecem, entregam as suas cidades, não oram pela cidade, não evangelizam a cidade. O que nós fazemos? Nossos adolescentes, por serem de menor,
nós mandamos para acampamento. Mas jovem, nós mandamos para a rua, para evangelizar, porque é uma época que as pessoas mais precisam, estão abertas. Então você não pode dizer que eu sou menos evangélico, menos cristão, porque eu faço uma prática que você não está fazendo. Aí é julgamento. Porque aí entra a nossa unidade. Você não quer fazer, tudo bem, mas também não é? É igual o camarada que, sabe quem o cara dá uma oferta na igreja, e aí ele chega, é uma oferta exponencial, ele chega, olha, fui lá na igreja do pastor Marciano, na comunidade Alcance, estava falando uma campanha lá de reforma do templo, eu peguei e dei o meu carro. Aí chega um e fala assim, você é bobo, hein? Dá dinheiro para pastor, dá dinheiro na igreja. Sabe o que é isso, na verdade? A pessoa está criticando o que ela nunca consegue fazer. É porque a generosidade do irmão ofende a avareza do outro. Não é? Então é isso que acontece. A pessoa nunca teve coragem de fazer, então o outro chega e dá. É a mesma coisa do religioso que chega e chega lá na igreja do Elian e uma ovelha dele chama ele de pai. Sabe quem reclama disso? Quem é órfão. O cara não consegue chamar nem Deus de pai. Aí ele vê uma ovelha querida, amada, chamando meu pai espiritual. Aí ele se ofende. É a mesma coisa. A avareza do coração de um se ofende com a generosidade do outro. A orfandade de um se ofende com a paternidade bem resolvida do outro. Gente, esse assunto eu espero que aqui em Curitiba também esteja bem resolvido. Meu irmão, você chama o seu pastor do que você quiser, de pai, de pastor, se ele é apóstolo, se ele é bispo. O que você não pode é se ofender se o outro chama diferente. Cada um recebe aquilo que vê, não é? Quando Elias foi para o céu, ele deu uma senha para Eliseu, qual foi? Se você me vê, você vai ter o que pediu. Se você não me vê, você não vai ter. Gente, parece loucura, o homem não estava ali? Se você me vê, você vai ter. Se você não me vê, você não vai ter. Mas o que ele estava falando? De paternidade espiritual, que não é paternidade biológica. Então Elias subiu, Eliseu viu, chamou meu pai, recebeu a unção de paternidade e pegou a capa e foi, e a Bíblia diz que Elias fez 14 milagres, mas diz que Eliseu fez 28. E eu creio que parte disso tem a ver com a paternidade bem resolvida dele. Lembra do episódio quando Eliseu, aí mais à frente, Eliseu está morrendo. Vem o rei Joás e quer entrar na casa dele. E ele é um rei mau. O reino do norte de Israel está fazendo coisa errada. Ele não está andando na linha. Mas na hora em que ele entra lá, o que ele chama Eliseu? Meu pai, meu pai. Ele podia não ser um rei tão bom, mas uma coisa ele nunca esqueceu: Eliseu é pai da nação. Você sabe uma das coisas, e se ele obedecesse, o pai tinha dado tudo certo, mas ele falou, abra a janela e joga as flechas. Ele jogou 1, 2, 3, venceu a Síria. Mas se ele tivesse jogado as 5, a Síria não era um problema para Israel como é até hoje. Não é? Eu não tenho dúvida, gente, que uma das bênçãos de Israel é por ter um pai espiritual. E chama Abraão. Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas quem que Abraão chama, quem que Israel chama de pai espiritual? Abraão é um homem. Então, a figura do pai espiritual não representa a anulação do pai biológico. Tenha isso bem resolvido no seu coração. Então, se uma ovelha chama de pai espiritual, qual o problema? É porque ela vê nele um pai espiritual, uma aflição. E no Novo Testamento isso é muito claro. Você vê Jesus chamando os seus discípulos de filhos. Jesus era pai deles? Não. Era o salvador deles, era amigo deles, mas ele chama filhos. Paulo não foi nem casado. Como é que ele chama Tito e Timóteo? Meus filhinhos. Aí vem um religioso e fala, não, pastor, está tudo errado. Na minha Bíblia, lá em Mateus 23, está escrito que é ninguém chamar de pai. Ah, é? Você lê o texto de cima e o texto de baixo? Lê tudo, lê de 19 a 24. Está escrito, ninguém chamais de pai, está certo? Mas também diz, ninguém chamais de mestre e ninguém chamais de chefe. Minha pergunta, vou só perguntar aqui, de leve. Quem aqui já chamou alguém de mestre na vida que não Jesus? Levanta a mão.
Óbvio. O seu professor na sala de aula. Quantas vezes nós chamamos de mestre? Outra coisa, Jesus disse a ninguém chamar de pai. Quem aqui chamou alguém de pai na vida, na terra? Levanta a mão. Ok, então vocês estão tudo em pecado, porque Jesus disse para ninguém chamar de pai. Quem já chamou alguém de chefe aqui? Seus bandos de herege. Óbvio, gente, que Jesus não está falando literal, que se ele falar literal, ali é uma conversa entre ele e os fariseus. Os fariseus diziam uma coisa e faziam outra. Então ele diz, a ninguém chamar de pai, a ninguém chamar de mestre, a ninguém chamar de senhor. Por quê? Porque ele chama, mas não faz. Então Jesus estava ensinando que o mais importante é o princípio e não o título. Então você pode chamar alguém de pai, mas você deve ser filho. Ou de mestre, seja aluno. Então ali é um contexto. Você sabe que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Todas as seitas nasceram da Bíblia, porque a Bíblia tem credibilidade e a seita não. Então, muitas vezes acontece isso. Tem pregador que entra no texto, tira o texto do contexto, sai do texto, nunca mais volta para o texto e cria uma exegese do texto. Então, entenda, nosso ministério tem que ser bíblico. Bíblico. E aí a igreja se torna uma família espiritual. Entenda sobre todos os dons, como está em Efésios capítulo 4, de 11 a 12. A honra é a ferramenta que une toda a engrenagem numa igreja. Se não houver o espírito de honra, de filiação, de paternidade bem resolvida, a igreja passa a ser uma empresa e não uma casa espiritual, uma família de filhos. Olha para cá. Se você pegar o ministério de recepção e mandar eles lá na porta, dizer bem-vindo à casa, mas você não tratar aqui como pais e filhos espirituais, não adianta nada. Que bem-vindo à casa? Casa de órfão? Orfanato? Quarto, o seu ministério precisa atrair os doentes. Verso de número 3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Por que que levaram? Porque sabia que lá ele poderia ter aceitação. Agora, o que não contavam é que estava cheio demais. Jesus estava com o ibope lá em cima. E aí o que acontece? Uma atmosfera natural, uma atmosfera na casa de saúde, gera uma atitude de cura. Então, uma atmosfera natural, é diária, passa a ser uma cultura de identidade de uma igreja. Não é mecânico ou forçado. A atmosfera de amor e graça desmonta a religiosidade e o legalismo. O episódio da mulher adúltera é magnífico. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. A igreja deve ser um lugar de perdão e aceitação. Não apoiamos o pecado, mas temos que acolher as pessoas. E isso envolve pessoas homossexuais, pessoas com temperamentos compulsivos, com mentira, com problemas. A igreja tem que ser lugar para atrair todos. Agora, a igreja não tem que mudar a sua teologia ou a Bíblia para poder receber essas pessoas. Quinto, o seu ministério precisa superar obstáculos. Verso número 4, essa história tem esse contexto aqui. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha que coisa interessante. Por que eles tiveram a ideia de entrar pelo telhado? Porque não estavam olhando para os seus próprios pés. Pastor, se a sua igreja for uma igreja dirigida por gente que só olha para o próprio umbigo, para o próprio pé, vocês não veem a solução de Deus que está em cima, que está no alto, que está no telhado. A solução veio. Opa, podemos baixar o nosso amigo pelo telhado. Mas só vê solução do telhado quem anda olhando para cima. Quem anda olhando só para o seu próprio pé não vê. Seu ministério precisa superar os obstáculos, mas só vai superar os obstáculos se você for um pastor visionário, um líder visionário. Sexto, o seu ministério vive pela fé. Verso de número 5, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Então não podemos deixar que o mundo nos assuste. Gente, repito, igreja não fecha por falta de dinheiro, igreja fecha por falta de visão. Deus vai suprir. Quem é empresário aqui sabe que vai fazer um negócio porque tem um dinheiro em caixa, senão não faz. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você tem conta para pagar aqui no mês que vem, em abril? Tem? Qual a garantia que você vai receber R$1? Nenhuma! Nenhuma! O seu orçamento não existe, porque ninguém assinou que vai entregar nada no mês de abril. E a pergunta é, como é que você fez conta, Elian, para abril? Eduardo, como é que você fez conta? Sila, você fez conta lá na Quadrangular? Mas alguém prometeu que ia te dar alguma coisa? Mas como acontece isso? Pela fé, pela fé. Então, seja planejado, seja organizado, mas nunca deixe de sonhar, de visionar pela fé. Pessoas livres não podem viver juntas sem uma cultura de fé. Michael Bredot, ele disse, a maioria das igrejas estão cuidando de crianças, mas não estão desenvolvendo adultos. E adultos maduros são homens e mulheres que dão um passo de fé. Sétimo, o seu ministério confronta a religiosidade. Versos 6 a 8, naquela casa, o milagre já tinha acontecido, porque aqueles homens olhando para cima viram o milagre antes de acontecer e descem pelo telhado. Estando sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando entre si, diz que eles nem abriram a boca, porque religioso, você não precisa que ele abra a boca para saber o que ele está pensando. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós vamos permanecer livres e não vamos nos dobrar a um jugo de escravidão. Gente, nós viemos do mundo, éramos escravos, não podemos ser evangélicos agora oprimidos. Somos um povo livre. Bill Johnson disse, eu não posso me dar o luxo a ter um pensamento em minha mente que não esteja na mente de Deus. Na mente de Deus não tem espírito de miséria, de opressão. A chave para desenvolver uma mentalidade próspera é não deixar o nosso espírito ser escravizado pela velha vida que tínhamos. Onde a religiosidade tem orfandade, murmuração, avareza, deslealdade. Eu venho de uma cultura religiosa tradicional e eu sei tudo isso. E sei também a diferença que faz pastorear um ministério na abundância e na satisfação. O desejo de Jesus é de uma fé sem limites. Chegaram para Irving McManus, pastor da Mosaic, e ele estava num ambiente cheio de não crente, falaram com ele assim, apresentaram ele como pastor, ele falou assim, esse aqui é pastor, tal. Aí ele falou assim, então esse é daqueles que acredita que o sol parou? E Irving McManus, na hora, diz assim, exatamente, eu tenho uma fé tão livre, tão abundante, que me inspira e me dá liberdade a crer que o sol para. Que pena, você tem um ateísmo tão cego e tão fechado que não está aberto às possibilidades. Coitado, a pessoa que está escrava de uma mente que não pode sonhar, de um coração que não pode ter fé e de acreditar. Só que, na verdade, gente, esse mesmo ateu, ele pode falar isso, mas, na verdade, não é assim. Todo mundo tem fé. Quando você encontrar uma pessoa, olha para cá, quando você encontrar uma pessoa que ela disser que ela não tem fé, faz uma pergunta muito simples para ela, fala assim, você tem agenda para a semana que vem? O que ele vai dizer? Tem. Ele tem uma viagem marcada, ele comprou uma passagem aérea, ele marcou uma consulta no médico, ele já marcou uma viagem, uma entrevista comercial. Aí você fala com ele, mas peraí, o amanhã não existe. Como é que você tem agenda para amanhã? O amanhã é uma probabilidade. Só existe hoje. Aí ele vai falar, então você tem fé. Se você comprou uma passagem sem poder entrar no avião agora, você tem fé que vai estar vivo daqui a um mês para você entrar naquele avião. Então não me vem com a conversa que você não tem fé. Você só não declarou que essa fé é em Deus, mas ela está dentro de você. Todo mundo tem fé. O maior ateu de Curitiba tem fé. Ele tem planejamento, ele marca atendimento no médico. Se ele marca atendimento no médico, ele acredita que o médico vai ver qual é a doença que ele tem, vai passar um remédio, ele vai tomar, ele vai ficar curado. Ele entra num carro, ele entra num avião, porque ele tem fé. Então, vamos mudar de conversa, porque todo mundo tem fé. Você só tem que definir em quem você vai depositar a sua fé. E muitos estão depositando em si mesmo.
O espírito da paternidade, ele gera identidade, comunidade, maturidade, responsabilidade, destino, tudo isso traz. Por isso você precisa de uma igreja bem resolvida. Não se trata do evangelismo. O evangelismo é um produto de consequência que vai acontecer numa igreja plena e satisfeita em Jesus, que ela sabe identidade, filha de quem ela é, de onde ela veio, ela tem o senso de comunidade, de pertencer, cresceu na fé e maturidade, temos o suficiente para receber e repartir, responsabilidade, saber que dos 5 propósitos, 4 deles nós vamos fazer aqui no céu, adorar aqui no céu, comunhão aqui no céu, discipulado aqui no céu, serviço, ministério aqui no céu, mas missões têm prazo de validade, é só aqui. Boas notícias só serão boas notícias para uma pessoa se ela não chegar atrasada, correto? Então essa é a hora, esse é o tempo. 8, seu ministério precisa ser integral, verso 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou se levante antes? Jesus até tirou onda com eles agora. O que vocês querem? Eu faço agora barba ou bigode. O que você quer? Eu posso perdoar o pecado dele e eu posso também mandar ele para a eternidade. O que você quer? Jesus, isso respondendo ao que não tinha sido nem pronunciado. Porque lembra que o fariseu só está lá metralhando Jesus e julgando. Porque o religioso de plantão, ele não precisa falar. O pastor começa a falar aqui na frente, ele fala assim, quero ver até onde vai esse menino. Né? Por quê? Porque julga. E o julgamento sai pelas entranhas dos olhos. Seu ministério precisa ser integral. É pastoral, profético e apostólico. 9, o ministério precisa ser direcionado para os de fora. Falei muito sobre isso aqui, verso 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua... Faz sentido você ir para uma casa carregando uma maca? Faz, porque todo mundo conhecia aquele paralítico em Cafarnaum carregado por uma maca. Agora, o seu testemunho é carregar a sua maca. Então, Jesus se importa com os de fora. Ele quer que o testemunho seja dado. E 10º e último, o ministério precisa gerar impacto na sociedade. Verso 11, esse é o único texto que não devemos terminar com amém. Olha só. E ele se levantou, pegou a sua maca, à vista de todos, saiu, e todos ficaram atônitos lá em Cafarnaum, e glorificavam, dizendo o quê? Leia comigo. Nunca vimos nada igual. Uau! Então esse texto não é para terminar com amém, é para terminar com uau. Uma igreja saudável, relevante, uma igreja para os de fora, uma igreja que interage, ela é uma igreja que gera impacto, é uma igreja que, se fechar, a sociedade vai fazer uma grande falta. Concluindo aqui, então, o ingrediente-chave que está faltando é uma igreja, de fato, que tem a visão de ser saudável e família. Mike Bredot também disse, guarda essa frase aí no seu coração, 80% das igrejas estão jogando basquete sem bola e sem cesta. Isso é sério, gente. Elas esqueceram que estão aqui com um propósito e uma missão. Ficaram fechadas nos seus templos. Sabe o que é isso? É estar em pleno campeonato de basquete, mas não ter cesta e não ter bola. Mas está dizendo assim, estou bombando, estou participando, estou dentro. Mas cadê a bola? Cadê a cesta? Não, isso é um detalhe. Não é detalhe, querido. Ser uma igreja voltada para a comunidade. A igreja da cidade, em São José dos Campos, tem pago o preço de ser uma igreja que vai para a comunidade. E não é fácil, mas eu sei que Deus sustenta aquilo que Ele manda fazer. Amém? Quero orar com vocês, vou ficar de pé e coloca aí só uma foto, quero incluir nessa oração também de orar por vocês. Recebi hoje uma ligação de um irmão que eu queria que você orasse por ele mesmo, pastor Sérgio Queiroz. Pode colocar aí aquela foto que o pastor Marciano mandou aí, talvez você não conheça. Esse homem aqui, eu queria que vocês orassem por ele. Pastor Sérgio Queiroz é pastor da Igreja Batista do Bessa, em João Pessoa. Ele foi filho espiritual do pastor Estevão, que pregou aqui, e ele fundou a Cidade Viva, e esse homem se preparou para uma grande obra que Deus está fazendo. E o presidente Bolsonaro nomeou ele nesta manhã para ser o secretário executivo do Ministério de Cidadania. Ele já era secretário da ministra Damares e agora vai comandar um orçamento de 100
bilhões de reais. Então, orem por ele, todo Bolsa Família, tudo está lá. Mas ele não foi nomeado por ser pastor. Ele era procurador da Receita, no estado da Paraíba. Um homem que ama o Nordeste, que conhece o Nordeste, tem mais de 8 títulos universitários. E já passou esse 1 ano e meio lá em Brasília, e agora vai ter essa função. Então, Sérgio Queiroz, orem por ele. Sabemos que nada para um servo de Deus assumir vai ser fácil, vai ter chumbo, mas precisamos orar por eles. Pastores e pastoras, queria compartilhar com você de também transferir para aqueles que querem, se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo dê para você uma conquista da sua cidade. Não vai ser fácil. O inimigo se levanta de forma terrível para pastores que querem sair da sua zona de conforto e pagar o preço para alcançarem pessoas para Jesus. Não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro, mas é possível. Plantem igrejas nos bairros, plantem igreja em outras cidades, mas não deixe de amar a sua cidade. Pastor, sabe o que eu fiz com os nossos pastores? Nós fomos andar de ônibus na cidade, porque nossos pastores, a gente costuma andar só de carro. Então eu peguei, nós vamos tudo andar de ônibus. Nós fomos comer pastel no mercado e evangelizar no mercado, nas ruas. Então faça a caminhada de oração, leve as pessoas para o dia a dia da cidade. Então, se você está lá em Campo Largo, se você está aqui em Curitiba, se você está em Blumenau, ore com o prefeito, vá lá na Câmara de Vereadores, leva um livro para cada um, faça ação social, se envolva. Qual é a agenda da cidade? Em São José, tinha um hospital do câncer que ia ser fechado, Adriana, ia ser fechado. E bateram lá na porta da igreja. Nós assumimos aquela responsabilidade, a nossa igreja levantou mais de R$1 milhão, paramos a campanha da construção para ajudar o hospital de câncer infantil, que atende 500 crianças, que não tem, inclusive, fila de espera entre plano de saúde e SUS. Sabe o que aconteceu? A diretora do hospital ganhamos para Jesus, o diretor do Corpus Clínico ganhamos para Jesus, um empresário da igreja doou mais recursos lá, um empresário da igreja paga para o tesoureiro do hospital, ela tirou essa dívida de manter uma equipe de finanças, e ele paga os funcionários. Hoje o hospital está lá, é superavitário. O pastor Marcelo estava falando que do outro lado da rua, eles vieram para cá, tinha uma escola. O que ele fez? Eles adotaram toda a infraestrutura da escola, elétrica, da hidráulica, de um colégio público. Então, talvez você não tenha uma organização social, mas você pode reformar uma escola. Gente, eu fiquei sabendo essa semana, uma igreja nos Estados Unidos pagou a dívida de saúde de um grupo imenso de pessoas. Uma igreja evangélica nos Estados Unidos pagou uma dívida de $43 milhões. Então, nós não estamos na igreja só para fazer culto. Nós estamos na igreja para servir a nossa comunidade. Levanta suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão pastores e pastoras, homens de Deus na cidade de Curitiba, na região metropolitana aqui desta região do Paraná, pedindo a Deus que o Senhor traga uma ideia, o Senhor traga uma visão, para que essas igrejas possam crescer, se expandir e ir pastorear a cidade. O Senhor não nos deu um templo, o Senhor nos deu um povo, e um povo que mora nas nossas cidades. Deus, dê os recursos, dê as estratégias, dê as ideias, dê as visões, e eles sejam assertivos, Pai. Compartilhe com ele da unção que o Senhor tem nos dado, de conquistas. Pai, que nesse ano de 2020, essas igrejas batizem como nunca. O maior número de batismos na história de cada igreja aqui representada. Seja o ano de 2020, um ano de visão de perfeita. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe o nosso Brasil, essa janela de oportunidade. Abençoe os ministros que são do Senhor Jesus. Abençoe o pastor Sérgio Queiroz, a ministra Damares, o André Mendonça, todos que estão ali, que estão fazendo, ó Deus, também um serviço ao reino através da vida pública. Abençoe os prefeitos, vereadores, empresários, governadores, ministros, que são crentes no Senhor Jesus, que não sejam corruptos, que façam justiça social e que
liderem para o todo. E nós, como igreja, possamos ser aqueles que sejam voz profética para abençoar a nossa membresia, para que também possa conquistar cargos públicos, funções na associação de moradores, no Lions, no Rotary, nas empresas, nas organizações sociais, nas ONGs, para transformarmos essa nação. Queremos ser sal fora do saleiro, luz do mundo, uma igreja para transformar nossas cidades. E toda arma do inferno que se levantar está por terra em nome de Jesus. Não seremos dirigidos pelo medo, mas sim pela fé, pela ousadia. Compartilhe com os meus irmãos da unção de conquista e crescimento que o Senhor tem nos dado em São José dos Campos, porque ninguém aqui é pequeno, ninguém aqui não pode, todos temos uma fé no Senhor. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Que ninguém despreze os seus pequenos começos. Seja 100 membros, 200 membros, 500 membros, 1000. Todas as igrejas aqui são importantes para o teu reino. E o Senhor vai usar todos nós. Assim oramos e nos levantamos para um ano de conquistas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê aplauso ao Senhor, pastor. Amém. Pode sentar. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Você pode permanecer onde você está aqui, nós já estamos encerrando, mas eu peço a gentileza dos senhores, eu quero que você coloque lá, por favor, Marcinho, para nós, apenas mais 3 recadinhos e nós não podemos falhar, a igreja pede o apoio, são projetos que eu digo que é global, que atende todas as nossas igrejas. O primeiro banner é da capelania, né? Eu tenho aqui a presença do querido Bira, que faz parte, a partir desse mês, da diretoria do núcleo também de pastores, está ali atrás. O que você precisar, informação é com ele. Então vai acontecer no dia 17 de março, um encontro de capelania no Hospital Universitário Mackenzie, às 14 horas. E nós convidamos você, pastor, se você não pode, encaminhe um pastor, né, Bira? Para participar representando a sua igreja. Vamos ser uma igreja relevante aqui na cidade de Curitiba, não só nesses encontros nossos, mas nas demais agendas. A SBB, aqui eu tenho a presença do presidente da SBB, o pastor Vinícius, tá? Também está convidando, né, para o dia 17 de março de 2020, na capela do Hospital Evangélico Mackenzie, a palestra de relevância. Eu acho que as duas são o mesmo, não é? Ou não? Os dois avisos são os mesmos? É porque eu olhei aqui, vai estar a senhora Eline Fazão, né? Que é a maior autoridade em capelania no Brasil, tá? Vai estar conosco lá. Então, está registrado aqui. Obrigado, pastor Vinícius, presidente da SBB, pela sua presença. Você que é associado do núcleo de pastores, não se esqueça, você tem um livro para você levar de presente para você. Coloca para mim um videozinho, 1 minutinho de uma empresa, uma plataforma chamada InChurch, para eles verem aqui que vocês que são associados do núcleo estão ganhando hoje 50% para participar deste evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Solta lá. Eu estou com o Lucas ali, que depois ele vai estar lá fora para falar com você. (3 e 4 de abril, passagem aérea de quinta a domingo, R$ 276, ida e volta. Está muito barato, você pode hoje receber 50%. O pastor Carlito aprovou e falou que esse projeto atende muitas igrejas. Eu tenho muita vontade, espero estar lá junto com vocês. Lucas, por favor, chega lá fora depois da mesa do núcleo e eles vão estar conversando. Eu quero convidar aqui um amigo muito especial, o pastor Jonathan, por favor. Rapidamente aqui em cima. Ele pegou um avião junto com o pastor Gustavo, né? Junto, para vir para a nossa reunião. Dá uma olhada nesse vídeo, solta para nós lá. Tô
Todo dia é dia de evangelizar, mas imagine o mês em que os crentes do mundo inteiro promovem o amor de Jesus simultaneamente, cumprindo a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com 100 milhões de crentes, cada um sendo testemunha, anunciando Jesus, alcançaremos 1 bilhão de pessoas através do Evangelho, o qual as dará destino e as transformará à imagem de Cristo. Ir, fazer, batizar e ensinar as nações. Isso é o mês global de evangelização. Pastor Jonathan. Pastor querido, me dá 2 minutos para eu te falar 4 histórias rapidinho. Porto Alegre, em maio do ano passado, alcançou 500 igrejas se reuniram, falaram de Jesus para 500 mil pessoas no final de semana. São Luís do Maranhão, 2.000 jovens foram para as ruas, maio do ano passado, falaram com 80 mil pessoas. E outras histórias estão acontecendo por aí. Pastor Valdemar é o nosso coordenador do Dia Global de Evangelização, aqui com o núcleo de pastores, e nós estamos desafiando Curitiba para fazer um mês maravilhoso de evangelização, o mês de maio. Depois de ouvir o pastor Carlito Paz falar de evangelização, você não precisa falar mais nada. O mês global de evangelização, nosso alvo, mobilizar 100 milhões de cristãos ao redor do mundo para evangelizar 1 bilhão de pessoas. Escuta isso e ora por nós. Nós estamos desenvolvendo uma parceria de mídia social com a InChurch. Estamos lançando lá na conferência o mês global de evangelização virtual. Vamos lançar lá na conferência quem vai estar lá. Nós estamos desenvolvendo um projeto para falar com o mundo todo através da mídia social. Desafio, faça o mês de maio para que todas as pessoas de Curitiba, muitas igrejas já fazem, faz de novo, para que o mês de maio, muitas pessoas de Curitiba, todo mundo de Curitiba, ouça falar do Senhor Jesus Cristo, e vai ser uma bênção. Igreja Quadrangular, pastor Eduardo estava aqui, está aqui, a Igreja Quadrangular, pastor Fernando, eles, o ano passado, o mês de maio, a Central de Belo Horizonte mandou informação para nós. Só a Igreja do Evangelho Quadrangular, denominação, eles fizeram 165 mil eventos evangelísticos no mês de maio. Como? Através das células, pequenos grupos, etc. Um mês depois de maio, só em Belo Horizonte, batizaram 10 mil pessoas de várias igrejas ali em Belo Horizonte. Vamos ganhar Belo Horizonte. Vamos ganhar Curitiba para Jesus. O pastor Valdemar vai encaminhar isso com vocês. Nós vamos estar com vocês na marcha, etc. Estamos juntos. E ali fora, por favor, saindo ali do lado esquerdo, leve quantos desses você precisar. O nosso alvo não é fazer um dia global de evangelização. O nosso alvo, a nossa missão é resgatar o evangelismo como estilo de vida. A igreja precisa voltar a evangelizar como estilo de vida. Estamos juntos, vamos fazer e vamos levar muita gente para os céus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, pastor Jonathan. Me perdoe pela correria. Pastor Glauro, vem para cá. Solta lá o banner. Pastor Glauro vai orar, encerrando esse momento. Agradecemos aqui em nome do núcleo, todos a vocês que estenderam um pouquinho mais o horário. Mostra lá a Escola de Príncipes, né? É um projeto muito especial, está aqui, Chave de Davi. Pastor Glauro convida você a encaminhar seus filhos de membros, né, pastor Glauro, a engajar essa força aí na Escola de Príncipe, e ele vai orar encerrando esse momento. Deus abençoe a todos e reserve a sua próxima quarta-feira de abril, primeira quarta-feira, o nosso café. Deus abençoe. Pai, te agradecemos por tudo que ouvimos e tudo que foi realizado nesta manhã. Que o Senhor possa levar-nos em paz aos nossos afazeres e abençoar cada ministério, cada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ali fora nós estamos com stand. Se você quiser conhecer um pouco mais do projeto da escola, nos ajude. Precisamos da ajuda de cada um de vocês. Deus abençoe.